Boa noite, gente. Hoje eu vim falar sobre a introdução alimentar pedida de uma amiga que tá com uma certa urgência. Eu fiz, não, eu vou. Já estava na minha programação mesmo, minha ideia é falar de todos esses assuntos, então vamos falar da introdução alimentar. Eu vou contar um pouco como foi minha experiência. Eu não sou uma profunda conhecedora de todos os métodos de introdução alimentar, mas eu vou falar alguns que eu pesquisei na época que eu estava tentando resolver minha questão com minha filha. O que aconteceu? Eu comecei direitinho pelo método que hoje em dia qualquer site você chega, é o método tradicional, que é começar pelas frutas, você apresentar os suquinhos utilizando a colherzinha, né? Depois trazendo a forma cada vez mais próxima de papinha, não acostumar a criança com tudo batido no liquidificador, né? Aí eu comecei com os suquinhos. Depois comecei com frutas amassadas. Depois eu comecei a trazer os legumes amassadinhos. E tava indo tudo muito bem, só que ela começou a ter dente com um pouco menos de 6 meses. E o ritmo de dente dela foi de mês em mês tinha dente novo. Então eu praticamente a minha introdução alimentar com ela foi no meio de uma nuvem de nascimento de dentes. Ela nunca estava 100% confortável na boca. Aí quando ela estava com quase 7 eu viajei. Eu moro na Chapada Diamantina, né? E eu viajei para o Rio de Janeiro. Aí aproveitei para levar ela numa homeopata, que era pediatra e tal. E eu sou vegetariana. E eu não tenho intenção de dar carne para minha filha. Então ela começou assim: olha, você até o 7º mês. Aí me entregou um manualzinho. Até o 7º mês ela tinha que estar comendo uma quantidade X lá de comida, né, em gramas. E você tem que introduzir os grãos e os até o 7º mês. Isso ela já estava com 6 meses e pouco. E ela só estava comendo assim: beterraba amassadinha pura, batata amassadinha pura, beterraba com batata. Ela não tá, eu não tinha conseguido trazer as proteínas ainda, porque a própria introdução dos legumes foi lenta. E aí ela tava. Aí começou aquele complexo do coelhinho de Alice, né? Não temos mais tempo, estou atrasada, a menina. Aí a pediatra falou, ela vai perder proteína e vai ficar desnutrida, né? Aí pra mãe de primeira viagem eu ouvi a palavra desnutrida e ela nunca foi um bebê bola, um bebê gordo, ela sempre foi mais o estilo enxutinha mesmo. A própria pediatra disse que ela tinha um porte atlético, eu achava massa isso. Mas então aí eu fiquei com aquele pânico de desnutrida e aí tome grão de bico e tome lentilha e tentando amassar e tudo. O rapaz virou um terror. Virou um terror, virou um drama mexicano, porque ela não aceitava, ela ainda não estava pronta para aquele tipo de alimento. Ela mamava todo direito, 6 meses eu estava com livre demanda em alta, entendeu? Ela ainda mamava de madrugada, não tinha necessidade. Hoje eu vejo que não tinha necessidade desse desespero. E aí acabou que as coisas que eu já tinha conquistado, que ela já estava comendo, ela começou a rejeitar. Ela começou a rejeitar a beterraba, ela comia beterraba purinha. Começou a rejeitar a beterraba, começou a rejeitar a cenoura, nunca mais foi a mesma coisa. E eu caí no que todo mundo disse que não é para fazer. Foi o liquidificador, bonitinho, com feijão preto batido com banana da terra. Era feijão preto batido com beterraba e abóbora, tudo que eu pudesse adocicar as papinhas para conseguir introduzir as proteínas para ela, eu fiz. Só que existe o BLW que eu só conheci com 11 meses. Como eu já estava, quando ela já estava com 11 meses, eu também não me aprofundei muito, mas eu recomendo todo mundo porque eu fiquei na frustração de não ter lido isso antes. O BLW parte do princípio de que a criança, quando chega a época da introdução dos sólidos, ela está querendo coçar dente, ela está curiosa, ela está na fase de colocar tudo na boca. Então você entrega o alimento para ela inteiro. Ah, é o pedaço de melancia, entrega o pedaço de melancia inteiro e a cenourinha inteira. É tudo inteiro para a criança ver aquele alimento como um brinquedo. E a partir da curiosidade ela começar a degustar. Então o BLW fez todo sentido para mim. Eu super recomendo. Eu confesso que eu não experimentei da maneira correta. Eu cheguei a deixar ela colocar a mão na comida, mas aí a gente já tinha tido todo esse perrengue inicial. E os amigos que experimentaram se deram bem, que eu conheci, se deram bem. Tem muita informação na internet, as informações mais aprofundadas de pesquisa estão em inglês.
Mas vocês encontram também coisa em português. Era o que eu queria ter aplicado. Eu acho que eu e ela seríamos muito mais felizes, levando em consideração que ela estava mamando em livre demanda, que tinha tempo para ela se adaptar ao alimento, se adaptar ao nascimento dos dentes. No fim das contas, eu consegui dar comida mesmo inteira para a Narayane quando ela já estava com mais de um ano. Com 10 meses, por volta de 10, 11 meses, ela pegou gosto pelas papinhas de verduras e mais comidinha no pratinho, que era o que eu queria que até um ano ela já tivesse, antes até, ela já tivesse comendo direitinho, demorou um pouco mais. Essa foi minha experiência. Se você amamenta, a minha opinião, se você amamenta, amamenta bem, sua criança mama bem, você tem tempo para dar de mamar, prefira um método que respeite o ritmo da criança. Se ela é saudável, não tem nenhum problema de saúde. Naraine estava ótima, nunca foi de ficar doente direto. Passou a ter resfriados frequentes agora, depois que entrou na escolinha, mas isso é um outro assunto. Mas antes dela entrar na escolinha, ela nunca ficava doente, então não tinha porquê esse desespero todo. Se eu puder dar um conselho para vocês é calma, conheça a sua criança, respeite o ritmo dela, porque é da natureza do ser humano desenvolver isso. Pesquise um pouco mais, respire fundo, dê quanto peito ela quiser e vá se jogando. Essa é a experiência que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Um beijão.